Olá, alunos! Professora Crislone Martins, e hoje nós vamos dar continuidade a mais uma aula de desenho básico. Para isso, eu já estou aqui na plataforma do Classroom para dar continuidade a mais essa aula com vocês. Na aula passada, nós falamos sobre os polígonos. Hoje nós vamos falar sobre as formas, suas perspectivas e vistas. A definição para desenho técnico é documentar formas, dimensões, acabamentos e demais características de peças e produtos. É uma linguagem gráfica formal para a representação de produtos de engenharia e outros. Como linguagem técnica, ela obedece às regras e normas regionais. O desenho ele pode ser entendido como uma ferramenta de criação, propostas de projetos, planos que são transferidos para outras pessoas. No sistema CAD, esse desenho pode ser impresso em diversas vistas em um ambiente específico. Aqui, por enquanto, nós vamos apenas aprender o desenho dessas peças à mão. A ferramenta CAD, que é uma ferramenta de auxílio para nós construirmos essas peças no computador, nós vamos aprender mais na frente, pois antes de nós aprendermos qualquer software que venha nos ajudar, nós temos que entender o conceito de construção das formas. O surgimento se deu no século XVIII, pelo matemático francês para facilitar as construções de fortificações entre os elementos de plano e espaço. Ele foi criado pelo Gaspard Monge e publicado em 1975. No século XIX, ocorreram iniciativas de normalização da forma de utilização da geometria descritiva. A ISO, ela realizou a primeira normalização internacional visando a utilização da geometria descritiva como linguagem gráfica, chamando-se desenho técnico. Aqui nós temos algumas normas da NBR, que é a 10647, para desenho técnico em geral, substituída pela ABNT NBR ISO 10209-2. Lá vai constar os tipos de desenho quanto ao seu espectro geométrico, quanto ao grau de elaboração, quanto ao grau de pormenorização, quanto à técnica de execução. Vamos aos aspectos geométricos. O desenho projetivo são os desenhos resultantes de projeções do objeto em um ou mais planos de projeções e correspondem às vistas ortográficas da perspectiva. O desenho não projetivo, na maioria dos casos, corresponde a desenhos resultantes dos cálculos algébricos e compreende desenhos gráficos, diagramas, esquemas, ábacos, fluxogramas e organogramas. Vamos à perspectiva. São figuras resultantes de projeções cilíndricas ou cônicas sobre um único plano com finalidade de permitir a percepção da forma global de um objeto. Então, vamos lá. No plano real, nós temos o que nós chamamos de 3D. Quando nós vemos uma peça no plano real, nós podemos ver todas as suas vistas. Quando nós passamos para o papel, é diferente. Então, nós precisamos representar essas projeções, ou seja, quando nós temos o papel, nós chamamos de figuras planas, que a gente já conheceu alguns polígonos.
Essas figuras planas, elas só vão representar uma vista da figura. Para representarmos mais vistas, nós temos que transformar essa forma em perspectiva, como nós temos aqui nesse exemplo, onde nós podemos ver essa vista, que seria a vista lateral, essa, que é a vista frontal, e aqui, que é uma vista superior. As vistas ortográficas são figuras resultantes de projeções cilíndricas ortogonais, de modo a representar com exatidão a forma do objeto. Então, foi como eu disse anteriormente, essas vistas ortográficas são a representação daquela perspectiva anterior que eu expliquei para vocês, onde eu tinha a vista lateral, a vista frontal e a vista superior. Tipos de desenho. Então, aqui a gente pode entender melhor como funcionam essas vistas através da perspectiva do desenho. Aqui eu tenho uma vista lateral. Então, vocês podem ver que o contorno é que vai representar essa vista. Aqui eu tenho a peça de lado representando como se fosse uma forma de L. Aqui a mesma coisa. Essa linha aqui, como nós aprendemos na primeira aula, toda vez que eu tenho uma linha tracejada, ela indica projeção, ou seja, algo que esteja representado, mas eu não estou vendo, mas eu tenho que projetar para mostrar que existe. No caso, essa projeção está indicando essa altura desse vão na peça. Então, é esse vão aqui, ó, na peça, que é traçado aqui na frente. Essa vista aqui é a nossa vista frontal. Então, a gente vai olhar a peça nessa direção. Então, nessa direção, a primeira parte que eu vejo é esse item da peça, ou seja, essa vista da peça, que ela vem mais à frente. Então, geralmente, quando a vista ela está mais à frente, ela fica com o traçado mais forte, para indicar profundidade. Depois dessa vista, nós vamos ver essa vista aqui, que é a representação de um U. Então, temos a primeira vista e a representação do U logo após. A última vista é a superior. Vocês podem ver que ela tem o mesmo posicionamento da vista lateral, por isso ela fica embaixo, porque ela vai representar o mesmo tamanho, só que em um outro posicionamento, que agora nós vamos ver a parte de cima, onde, ao contrário da outra vista, que nós viemos da esquerda para a direita, por isso essa vista estava à frente da outra, aqui essa parte está acima da outra, ou seja, ela está mais alta. Então, a gente vai colocar em linha forte, se nós formos indicar profundidade, essas duas vistas aqui que estão acima, que vão indicar essa e essa aqui. Ao meio, nós temos aquele vão que já falamos anteriormente, que fica no meio da peça, e depois viria essa outra vista mais baixa da peça, formando assim as vistas ortográficas. O grau de elaboração, primeiro, vai se dar pelo esboço, que é sempre feito à mão livre. Os desenhos preliminares ou os anteprojetos, eles correspondem ao estágio intermediário do estudo. Depois nós temos o croquis, que também são desenhos à mão livre, sem escala, porém de acordo com a normalização que já citamos anteriormente. Os desenhos definitivos são os desenhos completos, elaborados de acordo com a normalização envolvida e contém todas as informações necessárias. Aqui nós vamos falar da
NBR 10068, que é para folha de desenho. Na primeira aula já foi citado algumas regras de tamanho das séries A, mas aqui nós vamos ter uma tabela, além do formato e suas dimensões, com a explicação das margens esquerdas, que sempre vão ter 2,5 ou 25 milímetros, e as regras para cada uma das margens, que vão se diferenciar de acordo com a folha que vocês escolherem. A legenda, ela também vai ter uma diferença de 17,5 ou 175 milímetros a 178 milímetros. E a espessura da margem também vai ter uma alteração. Aqui nós temos a base do formato A, que vai ter o maior tamanho A0, como padrão de todos os outros formatos, cujo as dimensões guardam entre si relações que existem entre o lado de um quadrado e sua diagonal. Essa proporção nós já vimos na primeira aula, que é a explicação da proporção do total do maior papel até o menor papel da série A. A posição do papel. O papel sempre deve ser posicionado na parte inferior direita da mesa de trabalho. Caso vocês não tenham prancheta em casa, vocês também podem posicionar esse papel em qualquer mesa que vocês tiverem. O importante é, quando nós posicionarmos esse papel, nós colarmos ele na mesa, pois à medida que nós vamos desenhando, esse papel ele pode alterar o seu posicionamento, fazendo com que assim alguma projeção fique torta. Legendas. É um elemento obrigatório e deve conter todos os dados para a identificação do desenho. Número, origem, título e o executor. Sempre está situada no canto inferior direito da folha. Então, aqui nós temos as medidas adequadas que nós falamos daquela tabela, onde eu tenho a margem esquerda com 25. No caso da A3, eu tenho 7 na parte superior, 7 na parte inferior e na parte direita, 7 também de espaçamento de margem. Para vocês entenderem como nós faríamos essa margem, é simplesmente pegando a régua. No caso de vocês, pode ser uma régua comum. E na régua, vocês vão medir lá 2,5 centímetros. O valor que está mostrando aqui é caso estivesse em milímetros. Mas como a nossa régua comum, ela possui a medida de centímetros, então é só marcar 2,5 centímetros e 0,7 centímetros para as demais margens. Na legenda, a mesma coisa. Da parte da margem para dentro, nós temos 17,8 centímetros e a altura vai depender das nomenclaturas que vocês querem colocar no desenho. Aqui, a gente tem uma nomenclatura do desenho. Aqui nós teríamos o tamanho para caso nós fôssemos fazer na A4, que a gente tem um tamanho de folha de 2,10 por 2,97, diferente da A3, que é 2,20 por 2,97. Aqui vocês conseguem entender a proporção, como nós tínhamos falado anteriormente, pois uma A3 são duas A4. Se nós colocarmos aqui essa medida e multiplicarmos, vai dar 4,20, que é o dobro que nós temos nessa base.
Horizontes de escrita e leitura. A margem de arquivo e a legenda define os horizontes de escrita e leitura do papel. Na NR 13149, nós temos a norma de dobramento das folhas para facilitar a fixação em pastas. Então, essas margens que nós temos mais largas, de 2,5, geralmente é para se nós necessitarmos grampear essas folhas ou fazer algum furo para encadernar. Então, esse espaçamento aqui, ele fica fixado e nós conseguimos abrir a folha perfeitamente sem prejudicar o desenho. A mesma coisa se tem aos outros exemplos. Aqui são a maneira certa de nós fazermos as dobras nas folhas. Organização dos espaços. Essa norma se encontra na NBR 10582. O planejamento da execução do desenho na folha é necessário e deve-se respeitar os espaços para os desenhos, a legenda e o texto. Aqui nós temos o espaço de texto, como já falamos anteriormente, a legenda. A organização do desenho pode ser feita de duas maneiras. Ou nós deixarmos o espaço abaixo para anotações e carimbos, ou a parte direita. Dependendo da parte que você escolher, ela não vai poder ser adicionada nenhum tipo de desenho, pois nós temos que ter uma parte totalmente livre para representação dos nossos desenhos. O lápis. O lápis médio são recomendados para uso do desenho técnico. Então, aqui nós temos lápis macios, lápis médios e os lápis duros. Qual a diferença entre macio, médios e duros? A diferença é o quanto de grafite ele vai soltar na hora que estamos desenhando. Os lápis macios, eles vão soltar mais grafite. Toda vez que nós estamos desenhando, geralmente a gente soa bastante na mão. E quando a gente tem um grafite muito macio, ele vai facilitar na hora do desenho, é claro, porque ele fica aquele traçado mais forte. Porém, com o suor da mão, ele vai manchando a folha. Então, o ideal é que a gente não tenha um grafite nem tão duro, pois eles são grafites mais claros, que vão soltar menos grafite, e nem um grafite tão macio, que solte muito grafite de maneira que nós manchemos a folha. Então, o ideal seja o grafite médio, que são o B, o HB, o F, H, 2H e o 3H. Aqui nós vamos falar um pouco mais sobre os tipos de linha no desenho. A gente já conhece essas linhas, pois já foram citadas na aula passada, mas agora nós vamos entender a funcionalidade dela nas peças. Então, eu tenho a linha contínua e grossa, que é a linha visível para contornos e arestas. Como eu falei, contornos e arestas, que é a peça em si. Linha tracejada e fina, que é a linha invisível para contornos e arestas não visíveis, que foi, como eu falei para vocês, as projeções. Linhas contínuas e finas, que são para achuras, linhas de cota, linha de chamada e linha de centro. Então, aqui eu tenho achuras, linhas de cota, que são um exemplo aí para vocês entenderem onde funcionaria. Tração ou tracinho fino, que é a linha de centro, linha de simetria, linha de trajetória. Então, vocês podem ver que para a indicação aqui do centro da peça, eu tenho um traço menor para indicar essa simetria.
tração e tracinho fino com extremidades e mudança de direção reforçadas. Linha de indicação de plano de corte. Então, aqui eu tenho um exemplo dessa linha que serve para nós indicarmos um corte na peça. Linha sinuosa fina, feita à mão, é linha de ruptura. Tração, 2 tracinhos finos, que é a posição de limite da peça, móveis, linha de centro de gravidade. E tração e tracinho grossa, indicação de linha e superfície especiais. Então, nós temos alguns exemplos aqui, como eu já citei para vocês entenderem melhor. Vamos às prioridades. Caso tenha alguma coincidência entre linhas, ou seja, elas estejam sobrepostas, nós vamos seguir a seguinte ordem: contornos visíveis, contornos não visíveis, superfícies de corte e seção, linhas de centro de gravidade e linhas de cota auxiliar. Essas são as ordens de prioridade para a representação. Dimensões. Aqui são o espaçamento que nós temos para a representação dessas linhas. Então, eu tenho uma linha com 0,3 centímetros ou 3 milímetros e o espaçamento entre elas de 2. Aqui nós vamos ter de 10 a 15, com o espaçamento entre elas de 3 e o traço menor de 2. Linhas de terminação e cruzamento. Mais um exemplo de linhas de terminações e cruzamentos. Traçados à mão livre. Aqui nós temos algumas técnicas para nós conseguirmos fazer esses traçados. Um exemplo para fazer circunferências, um quadrado correspondente ao diâmetro desse círculo e vamos traçar aqui os pontos para ligá-los e assim fazer uma circunferência correta. Aqui embaixo nós temos a maneira de fazer o arco, onde nós vamos definir o ponto médio e, através disso, ligar esses pontos traçando o arco. O método para desenhar arcos vinculados a pontos de tangência. Então, nós vamos ter esse ponto médio aqui, ligação entre esses pontos médios, e isso é bem fácil de fazer pelo compasso. É só colocar a ponta do compasso aqui e nós temos essa ligação. Da mesma maneira, pode ser feito todos esses outros métodos. Pode ser feito com o compasso e a mão livre também. Com esses métodos, nós conseguimos facilitar esse processo. Caligrafia de desenho. A gente vai ter essa norma na NBR 8402 para linhas verticais, como vocês podem ver, e também para linhas inclinadas. Aqui nós temos as características para as dimensões das letras. Então, aqui eu tenho H, que é a altura da letra. Nós vamos ter essas proporções, no caso, para letras maiúsculas. Aqui, o C, nós temos letras minúsculas, onde nós vamos ter essas proporções.
Distância entre caracteres. A gente vai ter o Azinho, que vai ser essa distância entre uma letra e outra, onde nós vamos ter essas proporções. O Bzinho, que é a distância entre linhas bases, que é a distância como se fosse de espaçamento de parágrafo. Nós vamos ter essas proporções. O Ezinho para distância mínima entre palavras, que é esse espaçamento aqui, que vão ser essas proporções. E o Dzinho, que é o espaçamento da largura da linha, que vão ser essas proporções. Isso tudo aqui é para fazer a escritura de um desenho técnico perfeito. Além dessas características que nós temos de dimensões em milímetros, no caso essas proporções, é para caso vocês queiram letras menores ou letras maiores. Isso vai depender do tamanho que você quer o texto. Nós também temos réguas que vão fazer aí esses desenhos com mais facilidade, que ela já vem com as letras para nós desenharmos dentro e vai facilitar na hora de escrevermos no desenho técnico. Então, desse modo, deve-se usar a distância entre os caracteres A, no mínimo 2 vezes a largura da linha D. Aplicar a mesma largura de linha para letras maiúsculas e minúsculas e ter a altura de H como razão de 21/2. Então, essa é a proporção aí da norma. Aqui nós temos a caligrafia técnica, que é a forma da escrita vertical. Então, vocês podem ver que para se fazer a caligrafia técnica, nós temos essas linhas auxiliares, que a gente vai medir de acordo com aquelas proporções que nós citamos anteriormente, de acordo com a altura que você escolher. E depois de apagada, a caligrafia ela fica dessa maneira. Essa é a forma inclinada do mesmo exemplo anterior. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham conseguido entender mais um pouco sobre perspectivas, vistas e algumas técnicas de caligrafia para desenho técnico. Eu deixei um exercício para vocês na plataforma para vocês treinarem um pouco mais sobre a mão livre, sobre a caligrafia. Vou mostrar para vocês agora o exercício. Então, aqui eu tenho a atividade. Então, eu tenho 3 exercícios nessa folha. Caso você não consiga imprimir, não tem impressora, sem problemas. Isso aqui é para ser feito numa folha branca. No caso, o papel sulfite é aquelas folhas A4 que nós utilizamos para impressão. Caso vocês não tenham essa folha, vocês podem utilizar qualquer outra folha. O intuito aqui é que vocês treinem o traçado. Então, nesse primeiro exercício aqui, nós vamos desenhar 8 quadrados e nós vamos fazer essas projeções dentro desses quadrados à mão livre. Então, nós vamos distribuir esses traçados, né, para vocês treinarem o traçado de vocês dentro desses quadrados. Então, vai pegar uma folha de papel em branco, vai desenhar o quadrado, a parte externa, 8 vezes, e depois, dentro desse quadrado, vocês vão treinar essas linhas. O próximo exercício é para dimensões de linhas. Então, vocês vão desenhar uma linha forte e aí vocês vão desenhando ela várias vezes. O ideal aqui
é que vocês usem uma folha para cada tipo de traçado. Então, vou pegar uma folha e vou desenhar linha grossa, ou seja, é uma linha contínua grossa. No caso, gente, é sem régua mesmo, é a mão livre, para vocês começarem a treinar o traçado de vocês. Evitem também ficar picotando, fazer um pedaço, depois um pedaço, depois um pedaço. O ideal é que vocês venham com a mão livre e solte, com a mão livre e solte, com a mão livre e solte, para fazer o traçado perfeito e treinar também a mão de vocês para começar a fazer o desenho. O segundo é a linha tracejada, que é a linha que a gente já conversou de projeção. Então, vocês vêm traço, espaço, traço, espaço, traço, espaço, traço, e vai tentar fazer o mais reto possível sem a régua. Aqui nós temos a simetria de tração, que no caso é o traço e ponto, tá? Que a gente indica como linha de eixo. Então, vai ser o traço, ponto, traço, ponto, traço, ponto. E, por último, a linha contínua fina. Aqui nós temos a linha grossa, vocês podem ver que a mão tá mais pesada, então ela fica mais firme. E aqui é uma linha mais leve, então vocês vão pegar levemente no lápis, vão esticar e soltar. Esse exercício aqui, ele pode parecer um pouco simples, porém, no desenho, tudo que nós vamos fazer é através do traçado. Então, o importante é que vocês treinem o traçado, para quando vocês começarem a fazer isso com a régua, vocês já tenham a experiência de traçar as linhas, para vocês não ficarem confusos. A partir dessas linhas, nós vamos conseguir desenhar as figuras, porque tudo começa de uma linha, a ligação de um ponto ao outro vai se transformar numa linha, como nós vimos na semana passada, e através da ligação de uma linha a outra, nós vamos conseguir fazer as nossas figuras. Então, o importante é que vocês treinem bastante. E o último exercício, que é para vocês treinarem o algarismo. Se vocês, como eu já falei, não precisa imprimir, é só vocês criarem um traçado, como vocês podem ver, são 4 aqui. Se vocês não quiserem fazer os 4, para, no caso, fazer a altura da linha, vocês também podem fazer só 2 e treinar, desenhar dentro desse espaçamento aqui, ó. Então, vocês vão escrever dentro do espaçamento, como eu mostrei lá na aula de caligrafia. Espero que todos tenham entendido a aula. Nós vamos finalizar essa aula aqui. Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários ou mandar as perguntas de vocês pelo grupo do WhatsApp. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.